Olá, boa tarde a todas e a todos que estão participando de mais uma live do projeto Coletivo Multicultural Online. Esse projeto, o coletivo vem desenvolvendo já há 3 semanas, em parceria com o programa de extensão Tramas da Unipampa, em que todo domingo, sempre às 19 horas, a gente realiza uma entrevista com alguma pessoa que tem alguma relação com a cultura, com a arte ou com a educação. Hoje nós entendemos que foi necessário realizar um coletivo multicultural online de maneira emergencial, justamente porque se configurou a necessidade de discutir um pouco sobre a Lei Aldir Blanc, que é a Lei Emergencial da Cultura, essa lei que foi criada pela deputada federal Benedita da Silva, do PT, que tem o objetivo de auxiliar justamente artistas e instituições que estejam passando por necessidades nesse período de pandemia. Então, como praticamente todos os municípios do Brasil vão receber uma verba para que essa verba seja gerida e administrada para que, de uma maneira mais democrática possível, as pessoas que realmente estejam precisando, as instituições que realmente estejam sofrendo impactos dessa pandemia, possam participar dessa lei. Obviamente que ainda está se discutindo muito alguns pontos da lei, justamente por pessoas que pensam a cultura, instituições, conselhos, enfim. Porém, como já foi lançado pela Prefeitura Municipal de Alegrete o cadastro para as instituições e para as pessoas, e como muitas dúvidas estão surgindo, as pessoas estão contatando tanto o coletivo multicultural como a própria diretoria de cultura do município, nós achamos por bem realizar essa live e convidamos, então, 2 pessoas que estão por dentro dos estudos dessa lei. A primeira delas, quero dar boa noite, as boas-vindas a Gabriela Marçal, que atualmente ela é assessora de gestão da Diretoria de Cultura do município e que vem trabalhando mais detidamente sobre a organização da plataforma para que as pessoas possam se inscrever para essa lei, tem participado também da criação do Conselho Municipal de Cultura e é a pessoa responsável pela gestão dessa lei aqui no município de Alegrete. Então, quero dar as boas-vindas para a Gabriela por ter topado o nosso convite aqui do Coletivo Multicultural e do programa de extensão Tramas. E agora, essa live especificamente, ela tem a participação também da Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria de Educação e Cultura e da Diretoria de Cultura. Então, muito obrigado por tua presença conosco hoje aqui, Gabriela. E a nossa outra convidada, a Leila Betim. A Leila é produtora cultural, ela integra também o Coletivo Multicultural. A Leila tem se dedicado já há bastante tempo à discussão sobre as políticas culturais do Brasil, tanto a nível de Estado, como a nível de município. É uma pessoa que já tem uma trajetória bastante extensa nessa questão da gestão cultural, tem participado praticamente de todas as reuniões que foram criadas o ano passado, através do Ponto de Cultura Coletivo Multicultural e de outras instituições em que a Leila colabora. E a Leila também está auxiliando, através do coletivo, na gestão e no entendimento dessa lei, para que também o maior número de pessoas, o maior número de instituições sejam impactadas positivamente com essa lei Aldir Blanc. Então, quero te agradecer, Leila, imensamente também pelo convite, né? Uma live emergencial, justamente para que a gente consiga tentar tirar as dúvidas das pessoas. Também já de antemão quero colocar as pessoas que estão nos assistindo podem comentar ali na postagem com as suas perguntas, né, que na sequência da nossa conversa a gente vai perguntando aqui para as gurias. Obviamente que não sabemos de tudo, estamos estudando, estamos procurando entender. Existem ainda questões que não estão bem, não é claras, mas questões que ainda estão sendo discutidas para uma melhor gestão dessa lei. Então, para a gente dar início à nossa live emergencial do Coletivo Multicultural Online, eu quero começar falando com a Leila. Leila, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós como e por que foi criada a Lei Aldir Blanc. Boa noite, Paulo. Boa noite, Gabriela. Prazer estar aqui com vocês essa noite. A Gabriela que tem tido todo esse
estudo, se debruçado sobre essa lei, participado de tantas lives, né, Gabriela, com FAMORS, enfim, né, a nível de Estado. Paulo, a gente tem participado, eu participo através do coletivo multicultural, eu represento o coletivo, eu represento a região, junto ao Comitê Estadual que está assessorando o governo do Estado para a implantação da Lei Cultura Viva, que diz respeito aos pontos de cultura, né? E nesse tempo todo, essa luta para a criação da Lei Aldir Blanc é uma luta, na verdade, começou lá na Secretaria Nacional de Cultura do PT, reunindo vários grupos de todas, né, ouvindo a comunidade cultural de todo o país, e sobre a necessidade, sobre o quanto o Covid está impactando nessa atividade, na atividade da cultura, nossos artistas, nossos fazedores de cultura, nossos mestres, nossos, mais lá no Rio de Janeiro, mas as costureiras, das escolas de samba, enfim, essa pandemia está atingindo a todos, e aí a deputada Benedita da Silva acatou, ouviu, a partir de toda essa escuta que foi feita desde o início do ano para buscar uma solução, foi criada para atender, assim, né, as políticas públicas para a cultura, que esses recursos que vêm, é importante deixar claro que esses recursos, esses 3 milhões, já existia no Fundo Nacional de Cultura, quando no governo Lula e Dilma foi bilhões, né? Já existia no Fundo Nacional de Cultura, que era esse recurso seria destinado a editais, a apoio a feiras de livro, enfim, a todos os trabalhos ao cinema. Bom, o cinema ainda é um fundo à parte, porque tem um outro fundo setorial que também tem bastante recursos para essa área. Porque até a questão da telefonia, né? Tem um imposto enfim, não vamos entrar nesse quesito. Mas a lei veio para atender a todos e todas as trabalhadoras e os trabalhadores da área da cultura. Sejam produtores, artistas e artistas, né? Bailarinos, artesãos, enfim, mestres e mestras da cultura popular. Todos esses serão contemplados com esta lei, além dos espaços culturais, que depois eu acho que a gente detalha mais essa questão, mas tem toda essa lei, todas essas pessoas também terão que estar cadastradas em algum órgão, seja Estado, União ou município. Hoje eu li uma notícia até, Gabriela, que mais de 2.000 e poucos municípios estão aderindo ao Sistema Nacional de Cultura depois da promulgação da Lei Cultura Viva, depois da Lei Aldir Blanc, porque, na verdade, o que se quer é que essa lei se torne uma lei permanente, né? Que a lei emergencial se torne uma lei permanente para a nossa cultura. E eu acho que só o fato dela ter sido aprovada por unanimidade, né, no Congresso e no Senado, nos dá, pelo menos a gente pensa que as pessoas, os nossos fazedores da lei estão percebendo o quanto a cultura é importante para uma nação, né? O quanto representa vida, representa economia e movimenta a economia. Em 2010, 2012, a cultura já representava 8% da economia do Brasil, era a economia da cultura. Então, por isso, essa lei é emergencial, porque a cultura é importante para movimentar a economia do país, sim, e por isso essa lei está aí. Boa noite, obrigado por enquanto. Passo a palavra, Paulo. Leila, só uma pergunta a mais antes de eu passar para a Gabriela. Sim, não, tranquilo. Tu disseste que o valor estabelecido para a Lei Aldir Blanc é de 3 bilhões. Eu queria que, para a gente iniciar, detalhar assim, para as pessoas que estão nos vendo, como é que foi distribuído... Da onde são?
como é que foi distribuído esse valor, quanto que, antes de eu passar para a Gabriela, eu queria que só que tu me comentasse rapidamente como que foi distribuído esse valor, que valor ficou estabelecido para o município de Alegrete e para o Estado. E depois a gente fala um pouquinho dessa questão das competências do Estado e das competências do município. Ah, tá legal. Bom, essa lei foi, por exemplo, 1,5 milhão são 3 milhões, então 1 milhão, 3 bilhões. A cultura nunca acostumou, nunca teve tanto dinheiro, né, para poder... Então a gente não consegue chegar aos bilhões, era o nosso sonho sempre que ter bilhões para investir na cultura, né? Mas então, 1,5 bilhão foi dividido para os estados e 1,5 bilhão para os estados e 1,5 milhão para dividir entre os municípios. Aí esse 1,5 bilhão dos municípios foi feito todo um cálculo através da população do município e também do fundo de participação dos municípios, né, do percentual do fundo, que chegou a Alegrete a um valor de 522, 529, acho que 22, não estou bem certo. 522 mil reais. Nunca Alegrete teve esse valor investido na cultura. E para o Estado é um valor de 72 milhões de reais. Então, assim, ó, e para o município vai atender depois a Gabriela vai detalhar, mas o município vai atender, são 3 itens da lei para atender, que é a renda emergencial, depois o subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos, culturais e microempresas, e no mínimo 20% para editais, para atender, sim, aí sim, toda a grande parte, né? Então o município vai ficar com o subsídio mensal e com os editais, e o Estado vai ficar responsável pela renda emergencial, aquela de R$600, e editais. O que a gente levanta a questão, por exemplo, o Estado, para a renda de R$600, não vão ser... Muitos artistas já estão recebendo essa renda e não poderão receber de novo. Então, certamente, o nosso valor para editais no Rio Grande do Sul vai ser bem ampliado, o que é uma maravilha para nós. Isso ainda está em discussão, né, para poder fazer essas pequenas alterações, né? Isso, né? Não, isso já é consenso, né, Gabriela? Gabriela, já é consenso. Saiu pela CNM. Oi. Tá. Só para tipo, é que a gente entra no... Né? A gente vai conversando e vai entrando nos assuntos. Eu vou dar boa noite, gente. Eu vim representar a Diretoria de Cultura. Nós vamos fazer a gestão dessa verba a nível municipal, junto ao Conselho Municipal de Política Cultural, que vai ser o nosso grande validador dessas instituições, desses CPFs que irão se cadastrar. Eu estou muito feliz que o coletivo tenha convidado, porque é uma necessidade da gente poder dialogar com as pessoas, porque tem muitas dúvidas. Nós, a administração, também temos muitas dúvidas. Imagina as pessoas que vão vir a concorrer e que estão necessitando, porque a gente tem muitas instituições e muitas pessoas que vivem no município disso, e que estão precisando e que agora não têm renda. Então, é muito importante a gente aplicar de forma justa e com a participação da sociedade civil, que chegue essa renda a todo mundo que tem trabalhado nesses últimos anos, mais especificamente, segundo Aldir Blanc, nesses últimos 24 meses, e que parou de trabalhar e que foi prejudicado por causa da pandemia. Então, é interessante que a gente converse, debata, para que essas pessoas consigam se sentir acolhidas também de nos procurar e sanar suas dúvidas. Gabriela, eu queria te perguntar o seguinte. Pode falar. Não, o importante, o que a Gabriela falou ali, é a comprovação o que o município está se pautando e a FAMURS está se pautando é exatamente isso. São 2 anos de comprovação de atividade, né? Não adianta eu chegar sem nenhuma comprovação do que eu fiz nesses últimos 2 anos, que não tem como, né? Isso, não, ela vem bem específica.
em alguns requisitos, por exemplo, eu vou entrar nas instituições, né, que depois a gente retorna, porque a gente tocou no assunto. Ela vem específica, por exemplo, as instituições e os CPFs também. Isso é quase geral, assim, lá dentro da lei. Ela, 24 meses de trabalho, pelo menos 24 meses, né, anterior à pandemia, e eles consideram anterior à pandemia após a lei sair, que é daquela do dia 29 de junho, né? Então, após a lei. Nós entramos a nível municipal em decreto de calamidade em março, mas a lei prevê que de junho, então, de junho de 2019, 2018, as pessoas têm que ter comprovação de trabalho. Ela tem uma previsão que seja autodeclaratória, mas a níveis de editais, elas vão acabar pedindo mais documentações, isso a gente ainda vai dar uma trabalhada. Tem um teto para quem ela prevê para fins lucrativos e ciclos lucrativos, que a renda anual seja 28 mil. Isso ainda ficou meio na discussão quando foi para o Congresso, eles ficaram meio no Senado, e depois eles passaram o teto de 28 mil. Então, essas instituições não podem ter um teto superior de faturamento anual a 28 mil. Ok, Gabriela, então, por exemplo, assim, o valor estipulado para o município de Alegrete é 522 mil reais, pelo que a gente está entendendo. 522 mil e uns quebradinhos. Isso. 80% deste valor, a princípio, será destinado a instituições que foram impactadas durante o período da pandemia e que não conseguiram dar prosseguimento às suas atividades ou fecharam, enfim, 80% desse valor. Essas instituições elas vão concorrer no valor estabelecido entre 3 mil e 10 mil reais. Isso, né? Isso. Eu vou te falar assim, ó, que esses 80%, ele tá meio, a gente está meio na dúvida, sabe por quê? Porque o mapeamento que a gente está fazendo nesse cadastro que saiu para cadastro individual e cadastro coletivo, associações, produtoras, então não está definido os 80%, por quê? Porque lá dentro do inciso 2, ele diz assim, ó, um mínimo de 20% para editais. Nós, administração, a gente tem um interesse que seja maior para editais, que ele perdure dentro da economia do município durante e pós-pandemia. Que a gente tenha movimento cultural, que essa lei venha, além de ajudar o pessoal que está precisando e que está passando por esse período difícil, também para fazer a produção cultural do município nesses próximos anos, pelo menos no próximo ano, que é o que a lei prevê. Então, 20% mínimo para editais, só que não, a gente se atém muito, e isso foi uma dúvida muito discutida dentro da FAMURS, nas webconferências dos municípios, que 20% não é específico para editais, ele pode vir a ser para outros fins, aquisição de equipamentos, compra de livros, editoras, adquirir ingressos, por exemplo, de cinema para o município. Então, é muito vasto também essa aplicação desse mínimo de 20%. O mapeamento cultural ele vem para isso, para a gente saber a quantidade que a gente tem de entidades que vão fazer a utilização e que se encaixam dentro da lei, nesse de 3 a 10 mil reais no subsídio, que vai ocorrer durante 3 meses para as instituições. Está numa fase ainda de regulamentação desse período, mas a princípio é 3 meses retroativo a junho. Depois, depois que a gente conseguir fazer o cálculo dessas instituições que podem se habilitar, a gente vai conseguir definir o valor exato que vai vir para editais e esses outros itens também. Gabriela, assim, a gente está recebendo, já começou a receber várias perguntas aqui, eu acho que à medida que a gente vai conseguindo, eu vou colocando para vocês. Já vai fazendo. Tem algumas, só que eu estou tentando pegar assim, as perguntas que estão encaixando nessa fala que vocês estão fazendo, e depois, no decorrer, eu vou colocando as outras, tá bem? Tem uma pergunta aqui do Paulo Berpó, vereador Paulo Berpó. É uma das perguntas do Paulo, tá?
que eu acho bem pertinente nesse momento, até porque tu pode falar, inclusive, qual foi o passo a passo que a prefeitura teve a partir do momento em que tomou conhecimento da lei, a criação do conselho e tal. A pergunta do Paulo é a seguinte: a prefeitura já estabeleceu os critérios para estabelecer o valor dessa ajuda aos espaços culturais? Então, eu queria que tu falasse qual foi o passo a passo da prefeitura até chegar nessa pergunta. Chegar nessa pergunta. É assim, ó, o primeiro passo que a gente tomou foi nos atualizar no Sistema Nacional de Cultura, porque essa é uma exigência. Nós, municípios menores, a maioria, na verdade, não tinha um sistema atualizado do CNC. Então, e isso é excelente, Guris. Quando você mexe com verba, os municípios se mexem mais. Então, o que a Leila falou que eu achei super interessante, a quantidade de municípios que se cadastraram, que atualizaram no Sistema Nacional de Cultura. Dá para fazer um mapeamento, gente, a nível nacional hoje de municípios dentro dessa lei, porque eles se cadastraram, eles colocaram a sua documentação, alguns ativaram os seus conselhos de cultura, outros formaram comissões gestoras, conseguiu se movimentar toda a parte administrativa da cultura a nível nacional. E pensando muito, também não é tanto assim, ó, a nossa diferença para outros municípios. Então, a gente está se movimentando bem. Então, a gente está cadastrado, agora atualizado no Sistema Nacional de Cultura. Amanhã, ao meio-dia, vai ser a posse dos conselheiros. Esse foi o segundo passo. Nós estamos estudando os editais que irão depois para a avaliação do Conselho de Cultura, e aí sim eles vão conseguir definir, junto à administração, valores para as entidades, o que se encaixa, a pontuação dos editais, tudo isso vai ser definido com a participação da sociedade civil e, claro, da administração, que também compõe o conselho, né? Uhum. Tá, e se fazendo só para finalizar essa partezinha, Leila, depois tem um questionamento para ti também aqui. Está se fazendo, a prefeitura estabeleceu os cadastros individuais e de instituições, que vai até o final do mês. Para estabelecer... Até o dia 31 de julho. Isso, então, ali só para fechar a pergunta do Paulo, a prefeitura só vai estabelecer os critérios de valores para os espaços e para os artistas após a virada do mês, então, quando tiver os cadastros. Após o mapeamento dessas entidades e desses artistas que trabalham no município, e a gente vai conseguir fazer uma definição do que vai para cada inciso da lei. Por quê? Porque agora, se a gente parar para pensar, a gente está muito cru, a gente não tem ideia de quais as instituições que a gente tem que realmente se enquadrem nos critérios de aplicação da lei. Então, fica muito difícil dizer assim, não, gente, entidades com fins lucrativos que atenderem todos os segmentos, elas vão receber 10 mil. Então, a gente não pode chegar a falar isso, até porque se a ideia é que o conselho participe das decisões, não tem como a administração chegar e dizer assim, não, vai ser assim, tem que passar isso pelo conselho. Né, que pode, né? Tem um teto. Não, e tem que passar... Como? Não, existe um teto, o valor máximo é esse valor, então tu não tem como dizer, não, os valores são de 10 mil, de 15 mil, porque tu não tem ideia de quantas instituições poderão estar cadastradas. Exato. Mesmo, e eu tenho... mesmo porque isso está sendo regulamentado, né, também. Exato, tudo isso está passando ainda por uma regulamentação. Os valores são esses, dentro da lei eles não vão mudar, o teto e o piso é de 3 a 10, esse aí não muda. Só a aplicação deles e algumas vírgulas que serão postas após a regulamentação federal. Saiu uma MP ontem que nos possibilitou uma luz de dias, assim, pelo menos de prazos. Então, nós municípios nos cadastrarmos através da plataforma Mais Brasil, que já abriga o Siconv, vai abrir uma abinha para a Aldir Blanc, para a gente anexar o plano de ação dos municípios. Mas ainda não tem nenhum modelo assim para a gente ter uma base também de como é que vai ser. A gente só vai ter após o dia 26. A previsão do repasse é que aconteça a partir de 6 de agosto. E aí, a partir de 6 de agosto, a gente tem 60 ou 120, isso vem na regulamentação, né? Para aplicar todo esse recurso. A gente secretaria quer
que esses municípios sejam aplicados o quanto antes. Por quê? Porque as pessoas estão num estado calamitoso. Por que nós estamos nos movimentando muito cedo antes da regulamentação? Para que isso aconteça e para que as pessoas consigam se manter nesse período e que alguns espaços não tenham que fechar as suas portas, que eles consigam se manter abertos durante esse período de pandemia. Elas já estão impactadas, né? Leila... Já estão altamente impactadas. Então, por isso que é emergencial, né? E por isso que Exato. a gente está tentando articular isso da maneira mais rápida possível. Leila, tem um questionamento da Merlin que eu acho que tu poderia responder, da Merlin Alves. Boa noite. Visto que muitos artistas já estão recebendo o auxílio emergencial, existe uma outra proposta que eles possam se enquadrar para receber algum outro tipo de auxílio? Oi, Merlin, boa noite. Sim, eles vão poder participar dos editais que serão previstos tanto a nível de estado. O que são os editais? O que são os editais? Os editais vai depender de como o município vai formular esse edital. Mas o edital é uma chamada pública onde tu vai apresentar. Por isso que eu digo, os artistas, tu tem que estar pensando no que vão fazer, já vão pensando o que eu vou fazer, como eu vou fazer, por que eu vou fazer. Exatamente, já ir pensando, elaborando seu projeto para poder participar do edital. O edital é isso, tu vai ter que dizer o que tu quer fazer, é um cantor, né? Bom, o que ele pode fazer? A prefeitura pode fazer um chamamento, pode ter um edital para se apresentar depois da pandemia, né? Em praça pública, em tal evento, isso vai ser a contrapartida, né? Então vai pensando lá, vou fazer, ou se quer fazer, né, vai ter editais também provavelmente para se fazer na época emergencial. Bom, vou fazer um show virtual, tal dia, vou atingir tal público, por que eu vou fazer, por que eu acho importante. O recital de poesias, enfim, isso tudo vai ser, todas essas formas vão ser. Hoje eu estava vendo os editais que já saíram lá na Prefeitura de Porto Alegre para o auxílio emergencial, e vão ser também editais rápidos, né, Gabriela? Vão ser assim, vai ter, como normalmente um edital tem um período legal de 45 dias para acontecer. Esse, como serão editais... esses, como serão emergenciais, vão tentar se fazer em 30 dias. Então, é bom que todo mundo já comece a pensar no seu projeto. Eu acho que vai ser bem bacana, vai ter um monte de editais, vai ter oportunidade para todo mundo participar, porque se já está recebendo o auxílio emergencial, então vai complementar a renda do auxílio emergencial através dos editais. Acho que vai conseguir atingir bastante gente. Eu posso abrir um parênteses nos editais? Claro. É assim, ó, os editais, eles vêm para instituições, Gurias, e também para a CPF, que é o que a gente estava falando mais cedo. Editais de premiação, eles vão ser aplicados, a lei prevê, na regulamentação pode ser que surjam mais coisas, mas a base é essa, que as contrapartidas sejam para espaços públicos. Então, ela pode ser, por exemplo, de um show. Eu tenho uma banda, vou me inscrever num edital de premiação, a minha contrapartida vai ser um show. Eu quero fazer um show no Largo do Centro Cultural. E aí isso é uma coisa que as pessoas têm que ter noção. Olha, na premiação, eu estou oferecendo um show. Mais tarde, eu vou ter compromisso com sonorização, com segurança, com estrutura. Então, é muito bom as pessoas estarem com o pé no chão também para oferecerem as contrapartidas. Por quê? Porque existe uma previsão legal, Gurias, de editais, quando esses editais não são cumpridos, as contrapartidas. Então, tudo isso a gente vai ter que pensar também. Então, vou oferecer uma contrapartida, eu tenho condições de realizar essa contrapartida, eu vou ter infraestrutura para fazer um show, sonorização, segurança daqui mais um ano, porque essa premiação, ela pode ser antecipada, então essas pessoas provavelmente, e esse é o sentido, na verdade, da emergencial, que elas recebam antes de realizar. E aí, tu vai conseguir juntar essa verba depois para fazer e realizar essa contrapartida? Agora, a nível, por exemplo, de... Mesmo, mesmo,
Pode falar, Leila. Mesmo porque o CPF vai ficar vinculado, aí vai ter problema CPF depois de trancar o CPF, aquela coisa toda, o CNPJ fica vinculado também, porque, por exemplo, a maioria das bandas, elas têm, a maioria não, na verdade são bem poucas que têm CNPJ, mas elas sempre têm alguém representante, isso tudo fica vinculado. Se a gente pensar que a economia do município gira em torno de trabalhos e apresentações públicas, a gente tem que pensar em conservar também essa visão boa que que as pessoas têm da documentação da gente, do trabalho da gente. Então, aí vou fazer um ponto, senão vou me alongar muito. Mas, por exemplo, das invernadas, e aí é a outra previsão das contrapartidas, que as escolas municipais, que a comunidade escolar municipal seja beneficiada. Então, elas podem ser apresentações em espaços públicos e podem ser atividades desenvolvidas dentro das escolas do município pós-pandemia, né? Porque agora, durante a pandemia, a gente está ainda também com questões da educação sendo ajustadas. Gabriela, aí o Paulo Bercotti tinha perguntado sobre essa questão das contrapartidas, mas tu já falou aí, depois a pergunta da Margot. É só uma questão assim, ó, eu falo isso como pessoa que trabalha com gestão cultural já há bastante tempo, trabalho no SESC, sou colaborador do coletivo. A título de contrapartida, nós não sabemos até quando vai a pandemia, nós não sabemos quando termina a pandemia, quando vai efetivamente se abrir para realizações de atividades presenciais, nós não sabemos, isso é uma incógnita. Então, a título de sugestão, eu falo como gestor, não seria interessante para a pessoa que vai colocar o seu projeto no edital, que talvez ele proponha uma ação que seja desenvolvida no período da pandemia de maneira online, para que ele não fique, de repente, vinculado a uma atividade que poderá vir a acontecer daqui a 8 meses. Que não se sabe se vai acontecer ou não, né? Qual é a ideia, guris, que eu tenho sobre realização de atividades pós-pandemia? Eu tenho um certo receio sobre esse item, assim, ó, porque, guris, a vida da gente muda muito em 6, 1 ano, 18 meses. A vida muda, a gente sabe que a vida das pessoas muda, a nossa também muda muito. Tá aí o Covid, né? Tá aí o Covid, gente, a gente estava bem agora em dezembro, e agora olha o estado que a gente está tudo parado. Então, a gente tem que ter essa noção que a vida das pessoas mudam, que não são estáticas. Então, isso é uma coisa a se pensar a nível de conselho, se o conselho ele vai acatar essas realizações pós-pandemia, ou se ele, realizações pós-pandemia no sentido, por exemplo, de apresentações artísticas, e não de atividades oficinas, porque eu acho que atividades oficinas é uma coisa que tem que ter, porque vai fazer um movimento, inclusive, dessas crianças que vão vir da pandemia e que agora estão em casa sem atividades lúdicas, estão metidas no celular, entendeu? Então, eu acho que essas atividades lúdicas que poderão ser desenvolvidas pós-pandemia nas escolas é muito importante de acontecer. Mas eu tenho um certo receio sobre outros tipos de atividades, porque envolvem muitas pessoas, né? A gente sabe que a vida muda, então isso é muito para ser regulamentado a nível municipal e depois pelo conselho validado, os editais, isso tudo tem que ser a gente está muito aberto para ideias e discussões sobre isso. Até porque, na verdade, os editais vão regular isso, né? Isso, os editais validados pelo conselho. Por isso que é importante, por isso, a participação das pessoas. Assim, eu estou muito feliz. Tem bastante gente procurando. Porque, na realidade, esta lei emergencial ele está disponibilizando esse valor para que este trabalhador possa se manter durante o período da pandemia. O objetivo dessa lei não é a apresentação de projetos para desenvolvimento. Exato. O objetivo principal é poder sanar essa carência que está tendo, né, em relação às instituições, em relação aos trabalhadores. Então, me parece que o projeto a ser apresentado não é o primeiro plano. O primeiro plano é a gente conseguir fazer com que as pessoas possam se manter, né?
É conseguir fazer as pessoas se manter. E aí eu tenho, Guriz, eu tenho um. Eu tinha comentado, eu acho que numa outra conversa com a Leila sobre isso. Eu tenho um pontinho com essa questão. Porque eu acho que a contrapartida, ela regulamenta aquilo que a pessoa vai prestar. Porque é muito fácil tu dizer, não, eu trabalho com cultura, eu faço apresentações, trabalhei nos últimos 24 meses. De repente, não, entendeu? De repente, porque vai ser, se autodeclaratória e a lei prevê que seja autodeclaratória, a contrapartida, ela vem, inclusive, para validar essa autodeclaratória. Por isso que eu acho importante. E eu acho importante a contrapartida, sabe por quê? Porque quando você presta um serviço, e a gente, tudo que a gente recebe é uma prestação desse serviço, a gente recebe porque está trabalhando. E essa lei emergencial vem justamente por isso, para fomentar a cultura dos municípios e dar aporte para o pessoal que está precisando. Primeiramente para dar aporte, mas também para movimentar o sistema de cultura dos municípios. Então, eu acho importante essa contrapartida também. Leila, uma pergunta aqui para ti, tá bem? Talvez vocês tenham comentado alguma coisa já sobre isso, mas é importante destacar, é da Margot Gomes. Ela pergunta o seguinte: essa lei é válida, por exemplo, para um artista solo? Por exemplo, um artista que canta em bares ou trabalha com vídeos para YouTube, Facebook, apresentações culturais, mas que não está cadastrado em nenhum órgão cultural da sua cidade. Ele pode participar? Sim, pode participar porque ele vai se cadastrar na sua cidade. Na cidade onde ele trabalha, ele vai se cadastrar. Por exemplo, aqui em Alegrete está o cadastro até 31 de julho, Margot. Ele pode se cadastrar, vai valer o cadastro daqui, e pode também se cadastrar. Tem o Procultura, né, que não está exigindo muita documentação para ter o cadastro também. Pode entrar lá no site do governo do estado, que esse é o cadastro estadual. Na época que eu trabalhava no Ministério da Cultura, nós tínhamos o SNIC, que era o Sistema Nacional de Indicadores e Informações Culturais. E ali muita gente preencheu, a gente trabalhou bastante nisso, quando a gente trabalhava para criar os CPFs da cultura nos municípios, que era o Conselho, o Plano e o Fundo, né, de Cultura. A gente criou, o governo federal criou várias instâncias. Tem o cadastro dos artesanatos, tem dos artesãos, tem aquelas artesãos também entram nessa lei, né? O cadastro de produtores e atores, enfim, o Mapa Brasil, tem a plataforma Cultura Viva, que é onde todos os pontos de cultura estão cadastrados e fazem a interação por ali. Então, pode sim, pode participar da lei, pode concorrer a editais, etc. Não sei se a Margot entendeu. Nesse caso, então, Leila, a questão da Margot tem um pouco a ver também com a questão do Paulo, que ele pede para reforçar a questão como os informais podem participar dos editais pelo CPF. Então, no caso, para Margot, como tu falaste, os informais, os artistas, músicos, cantores, artistas de rua, eles podem participar da Lei Aldir Blanc, a seu CPF, primeiramente se inscrevendo no cadastro individual. Aí depois ele vai poder participar dos editais, apresentando uma contrapartida que é um projeto de realização, ou por via online, ou pós-pandemia. É isso, né? Não, eles não vão receber enquanto instituições, eles vão receber via edital. Não, porque vão concorrer a edital. Como instituição. Exato. Do individual. Vai ser as instituições vão com a contrapartida. As instituições vão passar por um chamamento público, né? E os CPFs vão passar por editais de premiação. Então, a partir dos projetos apresentados, vai passar pela comissão do Conselho de Cultura, do Conselho de Política Cultural, e aí vai ser analisado esses projetos e necessidades também. Então, e não impede, gente. Tem outra coisa que às vezes as pessoas têm um pouco de dúvida, não, mas é que se eu participo do edital, do chamamento público e vou receber o subsídio, né, como instituição, eu posso participar do edital de premiação também? Pode, porque um é concorrente
e o outro não é. Um é chamamento público e o outro é concorrência, então um não impede a participação do outro. Nesse cadastro das instituições, Gabriela, a princípio, ou Leila também, se puderem falar, quais as instituições, assim, em síntese, poderiam participar dessa parte do 80%, que é o auxílio emergencial para instituições? Quais seriam as instituições que se caracterizam para poder participar dessa parte aí? Bom, e eu vou falando e a Gabriela vai complementando, vamos ver se eu me esquecer de alguma coisa. Mas, em primeiro lugar, são as instituições culturais sem fins lucrativos, né? Essas são prioridades, né? Com ou sem CNPJ, né? Né, Gabriela? Sim. Isso, com ou sem CNPJ, pode ser um CPF representante assinado por aquele grupo, coletivo ou associação que eles compõem. Que tipo de instituição? Porque eles vão ter que explicar as despesas que tem, né? Por que eles precisam desse recurso, para manter que despesas eles têm fixas com esse espaço, com essa coisa. E também quais as características das instituições está na regulamentação, vai vir na regulamentação municipal, né? E na regulamentação da própria lei, né? Da própria lei, porque prevê, por exemplo, que essas instituições que não têm fins lucrativos, porque com fins lucrativos venha da Receita, né? Aquele papelzinho da Receita que diz da declaração da pessoa. Só que, da instituição, desculpa, só que para sem fins lucrativos, eles vão apresentar contas de água, de luz, de aluguel, gastos com o pessoal que dá oficinas, dos instrutores, com os artistas, né, com os artistas que trabalham como, Paulo? No seu próprio estatuto, a instituição já consta com fins ou sem fins lucrativos, né? Isso, no próprio estatuto, mas esse parênteses é para aqueles que têm o CPF representante. Eles não têm um estatuto ainda, eles estão funcionando há um tempo, só que eles não se regulamentaram, eles são uma associação. Eles são coletivos populares. Isso, são coletivos populares. E, por exemplo, eu estou vendo aqui. As instituições que poderiam participar dessa parte dos 80% seriam o quê? Como consta ali na lei? Pontos de cultura, por exemplo, escolas de dança, é isso que eu gostaria que vocês pudessem falar, que tipo de... eu estou aqui com... Independente de ser com ou sem fins lucrativos, ambos podem participar, é isso? Isso, com ou sem fins lucrativos. São 25, teatros... né? Ó, a Leila está falando ali, bom... Como é que é, Leila? Eu peguei aqui, essa aqui é uma cartilha da Lei Aldir Blanc, que foi elaborada pela Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, e nessa cartilha eles estabelecem quem vai receber. São pontos e pontões de cultura, teatros independentes, escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança, circos, cineclubes, centros culturais, casas de cultura e centros de tradições regionais, museus comunitários, centros de memória e patrimônio, bibliotecas comunitárias, espaços culturais em comunidades indígenas, centros artísticos e culturais afrodescendentes, comunidades quilombolas, espaços de povos e comunidades tradicionais, festas populares, inclusive Carnaval e São João e outros de caráter regional, teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizados em espaços públicos, livrarias, editoras e sebos, empresas de diversões e produção de espetáculo, estúdios de fotografia, produtoras de cinema e audiovisual, ateliês de pintura, moda, design e artesanato, galerias de arte e de fotografias, feiras de arte e artesanato, espaços de apresentação musical, espaços de literatura, poesia e literatura de cordel. Isso tudo, claro, se lá não ultrapassar quem for, né? Porque isso tudo não pode, nada disso pode ser público, né? Mas não pode ultrapassar a renda de 28.500 e poucos reais no ano, né? Então, nos últimos 2 anos não pode ter ultrapassado essa renda. E aí... A sistematização, Leila, pode falar também, como critério? Oi? Não, a sistematização dos
atividades também como critério? A instituição sim, tem que comprovar a sistematização. Eu acho que tem, né, Gabriela? Pela lei tem que comprovar a sistematização. Tem que comprovar. O que a lei... Isso foi uma sugestão, eu não tenho certeza, mas eu acho que está numa sugestões da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que enviou quando começou a regulamentação do Aldir Blanc, que eles definissem o que é sistemático. Então, se não vir o que é sistemático nessa regulamentação da lei federal, a gente vai ter que regulamentar a nível municipal. O que é sistemático? O meu entendimento, isso eu, Gabriela, não é nem eu, prefeitura, eu, Gabriela, o meu entendimento que sistemático seja uma vez por mês nesses últimos 24 meses, pelo menos. Isso é sistemático. Pelo menos. Por quê? Porque não pode considerar sistemático uma entidade que trabalha uma vez a cada 4 meses, uma vez a cada 3 ou uma vez por ano. Só porque ela realiza aquela atividade todos os anos, ela pode dizer que ela é sistemática, porque ela tem aquela atividade. Não, é sistemático porque eu dou aula de dança todas as terças-feiras do dia 13 de janeiro. Isso não é sistemático só porque acontece uma vez por ano. Sistemático, para mim, Gabriela, isso vai ter que vir a ser discutido. Se não for regulamentado, sistemático é uma vez por mês, pelo menos, assim. Então, por exemplo, eu acho que isso vai entrar todo ano uma festa junina. Tomara que entre na regulamentação, né? Única e exclusivamente no mês de junho, só uma festa junina. Realizou em 2019, realizou em 2018. Uma festa junina no mês de junho não se considera sistemático, então automaticamente ela não vai poder concorrer. É isso? Isso. E aí é que está lá nos parágrafos da lei, ela prevê esse subsídio para festas. Por quê? Porque essas festas podem concorrer nos editais de premiação. Então, eles não excluem a realização de atividades culturais que sejam realizadas uma vez por mês, mas não nesse subsídio de 3 a 10, mas na concorrência para editais. Do edital. Mas Leila, é que lá no Nordeste, o São João, eles se preparam um ano inteiro, entende? Para o São João. Assim como o Carnaval lá no Sudeste. No Rio. Então, lá na Amazonas, sei lá o quê. Então, isso é todo um processo que é sistemático e é contínuo. Tradicionalistas, né? Então, a gente tem que ter São casos que deverão ser analisados, né? Isso, esses... Tudo depende da regulamentação. Tudo depende da regulamentação. Então, se vir regulamentado essas questões, por exemplo, de festa, vir regulamentada, que elas vão ser destinadas à concorrência na premiação, eu acho sistemático também isso tudo. Se vir regulamentado, vai ser perfeito, assim, ó. Senão a gente vai ter que abrir uma discussão a nível de conselho, de participação popular do conselho, né, para a gente regulamentar a nível municipal. Olha, sistemático vai ser considerado 2 vezes por mês, 1 vez por mês. Então, isso a gente vai ter que regulamentar. Se não vier federal, vai ter que ser a nível municipal. A prestação de contas aqui na cartilha da Lei Aldir Blanc, que tem que ser em até 120 dias. Pode falar. O Paulo tem 2 questionamentos aqui do Paulo Bertó. Um, eu acho que tu já comentou, Gabriela, que é o seguinte: qual o prazo que o município tem para fazer o uso do recurso? Ele tinha mandado já, mas eu acho que já foi respondido, né? Que tu falou de 60 dias e tal ali. Isso, não foi, esse tem de 60, mas pode ser 120, ainda não está batido assim, ó. Tá não, sendo, existe, eu não sei se vocês acompanharam, eu tenho Twitter, mas eu não acompanho, assim, o raro, sei lá, 2 anos que eu não acompanho essas coisas. Mas ele subiu umas hashtags justamente para isso, para que sejam feitos já os editais e para que seja liberada a verba para já. Por quê? Porque eles tinham, lá dentro da lei, lá no início, no projeto na PL, que o governo, após a aprovação da lei, ele tinha 30 dias para fazer o repasse, né, para os municípios. Eles meio que estão cumprindo isso, porque se 6 de agosto eles vão fazer o repasse,
está indo dentro mais ou menos do prazo, assim. Então, eu acho que o prazo que eles estão dando para os municípios é 60 dias, e já vem sendo discutido isso há bastante tempo, isso não é novo, desde que começou a pandemia, vem sendo tratado isso dentro do Senado. Para mim tá ok, que eu acho que os municípios teriam que ter se organizado antes, pelo menos, ou ter começado, não estou dizendo não, tem que estar pronto, mas ter começado as organizações, assim, ó, de conversar com a sociedade civil, discutir com as entidades, o pessoal, para que consiga atender esse prazo, porque é emergencial, e se é emergencial é para ontem, né, Luiz? Gabriela, uma questão aqui, ó, que antes de eu entrar num outro questionamento aqui do Paulo, bom, para a questão das instituições, a princípio ela vai ter que comprovar a atividade sistemática nos últimos 24 meses, ok? Uhum. No caso dos editais, o artista tem que comprovar também a atividade nos últimos 24 meses? Lá, ele prevê que todo mundo tem que ter parado de trabalhar durante a pandemia, gente. Isso é um marco. Então, eu tenho uma banda que faz apresentações, mas parou em dezembro de trabalhar porque o pessoal entrou em férias e não retornou, e eu não tive atividades no ano corrente, depois veio a pandemia. Já pode se inscrever, gente. Eu quero que todo mundo se inscreva, porque a gente precisa de um mapeamento dos artistas locais, mas é muito provável que quando chegar a validação do conselho seja barrado. Por quê? Porque parou antes da pandemia, entendeu? Essa lei é para quem está pegando, eu vou usar economicamente por causa da pandemia. Não para quem trabalhou e trabalha como um hobby, mas para quem está passando dificuldade e que vive disso, né? Tanto que se tem um emprego formal, não pode ser beneficiário da lei, né? Um cantor da noite que tem um emprego formal não participa da lei, né? Tem carteira assinada, não é beneficiário. Aí tem um negócio que talvez venha a regulamentação federal venha para isso. Por quê? Porque ele pode ter um emprego formal, e aí tem um caso que esses dias alguém me falou, me procurou, eu achei muito interessante, é bom a gente conversar. Por quê? Porque com a mudança, com a reforma previdenciária não trabalhista, as pessoas estão podendo ser contratadas por hora. Então, tem, por exemplo, pessoas que trabalham na rádio, que elas ganham por hora. Tem um emprego formal, estão de carteira assinada, mas ganham R$240 por mês, porque é o horário que eles fazem dentro da rádio. E aí é que está o negócio. Se o teto é 28 mil e essa pessoa tem a carteira assinada com R$240, ela não pode participar da lei? Então, isso é uma coisa que vai ser discutido, né? Isso é uma coisa que vir na regulamentação. Que tem que vir na regulamentação federal, e se não vier a federal, vai ter que vir a municipal. Porque, de repente, o trabalhador em rádio tem e no final de semana trabalha como músico para complementar a sua renda. Então, ele trabalha como comerciário durante a semana, e no final de semana ele trabalha como músico para complementar a sua renda. Complemento de renda. Se não passar dos 28 mil anual, ele poderia concorrer. É isso que está se estudando, né? Mas então, Gabriela, Leila, dentro desse questionamento que eu fiz para vocês, vem a pergunta do Paulo Bercó, que é o seguinte: o coral da terceira idade pode concorrer num dos editais, voltando à ativa? O regente do coral de Alegrete se dispõe a apresentar o projeto. A princípio, ele não está na ativa. O coral estava funcionando? Não. Pelo que eu entendi, gente, se ele está voltando à ativa, ele não estava funcionando. Não. Mas eu tive conversando com alguém do coral esse tempo, e aí ela me falou que eles estavam tendo aulas durante esse período de pandemia e antes, quer dizer que eles não estavam se apresentando, mas eles estavam com aula e estão pagando o regente. O regente não é do município. O coral pode se inscrever, ele pode vir a concorrer a editais, sim. Tá. Porque se eles estavam... O coral da terceira idade é o coral de Alegrete, aquele que é ponto de cultura? Pois aí é que eu não... Agora eu não...
Paulo, tu consegue, será que o Bercoa consegue esclarecer para nós se é o mesmo coral municipal ou se é um outro coral da terceira idade? Pois é, porque se é o coral municipal, ele é ponto de cultura e pode concorrer, né? Ele pode concorrer, inclusive os pontos de cultura vêm como carro de entrada, né? Porque são entidades né? Com carro-chefe, porque eles estão todos, isso é a nível federal, assim, ó, nacional, os pontos de cultura estão passando por muito problema econômico, porque dependiam de verbas de doações, a maioria deles, por exemplo, tem alguns do Estado que eram vindos do Estado e o Estado não estava fazendo repasse para eles, então eles estavam vivendo de verbas e doações, então isso aí é uma coisa que tem que se pensar muito também quando regulamentar. Porque o coral daqui já está recebendo recurso, né? Recebeu os recursos, tudo, e estão funcionando. Tem um comentário ali da Eliane da Silveira, Leila e Gabriela. Ela comenta ali na postagem o seguinte: sistemático depende da atividade realizada. Festas juninas é temporal, somente num determinado período. É perene. Isso, não aí é o nosso caso aqui. Não é o nosso caso, mas eu vou entrar no caso das entidades tradicionalistas e das festas tradicionais. O que acontece? Essas festas, elas vão poder concorrer a editais de premiação, porque está previsto lá que as festas podem concorrer. E aí é que está o negócio. Quando eles largaram a lei, eles não regulamentaram a frequência dessas festas. Por quê? Porque se todo mundo vai responder para sistemático, e isso é um consenso geral, que artistas e instituições sejam sistemáticos, porque que os realizadores de festas juninas, carnaval, tradicionais, eles vão poder concorrer se eles as realizam somente uma vez por ano. Ou é os realizadores dessas festas que vão poder concorrer, que trabalham atrás desse sistema, e aí a gente tem, eu vou dar um exemplo, a gente tem o CTG do Duraznal, eles realizam atividades diversas, eles não trabalham durante, o Farroupilha também, eles não trabalham somente, né, durante os festejos, eles trabalham com atividades diversas durante o ano inteiro. Então, é essa diferenciação que, ao longo da validação, o Conselho vai ter que dar. Dizer, olha, pode concorrer, porque trabalha o ano inteiro e faz não só os festejos, existem outras atividades concorrendo. Então, eu acho que isso tudo tem que ser muito discutido ainda, Guris. A gente tem que pensar muito sobre isso. Na verdade, a gente tem que esperar a regulamentação da lei, né? Isso. Um comentário, mais um comentário da Eliane da Silveira, que diz o seguinte: a Associação Coral Alegrete é ponto de cultura e não é municipal. Eu acho que foi mais ou menos o que tu falaste ali, Leila, sobre a Associação Coral Alegrete. Se é ponto de cultura, tá tranquilo, digamos. Não, se é ponto de cultura, é o primeiro. Coral é ponto de cultura. Eu sei, okay. Eu participei da seleção dos pontos de cultura e eles eram, e eu sei que eles são, e receberam recurso do Estado, então são pontos de cultura. Então me parece que o coral a que o Paulo Bercoa se refere é um outro coral, coral da terceira idade, seria um outro coral, né? Não é o ponto de cultura. É um outro, eu entendi agora aqui, é um outro coral. Paulo, é assim, ó, se eles não estiverem na ativa durante esse período anterior à pandemia, e se eles não diminuíram as suas atividades por causa da pandemia, eu não consigo ver um sentido de recebimento dessa verba. Eu posso estar errado, gente, isso depois pode passar, eu não estou falando, não é, mas é o meu sentido da coisa. Eu não consigo ver o porquê eles receberiam essa verba, se essa verba é para quem parou de trabalhar por causa da pandemia e quem está com dificuldade econômica e quem trabalhou esses 24 meses, por que se receberia? Não estou diminuindo o trabalho do coral da terceira idade, pelo contrário, só que não é o caso do recebimento dessa verba. Eu acho que essa verba entra nos editais. Vai entrar para edital de concorrência. Tá, mas aí a questão de entrar para o edital não tem que comprovar uma sistematização? Pois é isso que... aí é que está o negócio. Quando você fala dos editais, não tem, gente, a sistematização dos editais. Não tem. Não tem, é o que a gente espera que venha a nível de regulamentação que diga, olha,
só vai participar dos editais, quem foi sistemático nos últimos 24 meses com teto de 28, podendo apresentar. É isso que a gente espera que venha das regulamentações, porque a lei foi feita muito generalizada para que ela passasse de forma rápida, né, para aprovação, nem que ficasse para regulamentação depois. Até porque a gente sabe que existe toda uma problemática na questão do trabalhador de cultura, as dificuldades enfrentadas por esses trabalhadores, mesmo antes da pandemia. Então, eu acho que é muito difícil tu conseguir comprovar uma sistematização de atividades mensal, porque não é fácil a entrada do trabalhador de cultura nessa sistematização. A pessoa pode ser um público que consegue participar de um show a cada 2 meses, a cada 3 meses, sabe? Porque não é fácil, realmente. Então, sim, essa questão em relação aos editais para o trabalhador de concorrência, né? Talvez não se configure essa exigência da sistematização, justamente porque não há como ter essa sistematização. Então, esse é um ponto, talvez, que vai ser discutido mais adiante. Agora, no caso das instituições que vão ser beneficiadas com 80%, aí sim é necessária a comprovação de sistematização. É isso, né? É isso que eu fico pensando, Guris. Se tudo correr como a gente espera, que venha já com esses prazos, sistematização definida, tudo isso, eles venham para os 80%, que para mim os valores que vão ser maiores, assim, a gente vai ser os que vão comandar praticamente o valor dos. Se a gente parar para pensar, essas instituições que vão entrar nesse máximo de 80%, elas vão regular o valor dos editais. Por quê? Porque dependendo de quantas instituições se cadastrarem, atenderem os requisitos, é o que vai sobrar para nós realizarmos as outras atividades junto aos editais. Sim, um comentário aqui da Eliane da Silveira é o seguinte, ela diz o seguinte: ninguém se mantém só com trabalho na cultura, pois o que recebemos sempre é valor baixo. O que a gente estava falando, de repente a pessoa ser um músico no final de semana, enfim. Então, essa questão dos editais tem que ser bem pensado, né, para que as pessoas realmente consigam usufruir disso. Uma outra questão, Leila, não sei se tu chegou a comentar, lá no início do questionamento da Merlin, que é uma coisa que nós estávamos comentando também entre nós, que é a questão desse auxílio de R$600. Esse auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura de R$600 vai sair deste valor que vem para o município de Alegrete de 529 mil, ou este valor ele vem do valor que vem para o Estado? Que é o valor ele sai do valor do Estado, dos 72 milhões lá. E aí vem o Estado não vai ficar onerado com o repasse para entidades, né? Aqueles repasses de 3 a 10 mil para as entidades, o Estado se desonera desse, fica com o auxílio emergencial e com os editais. Como a gente está entendendo que muitos dos artistas já estão, a gente estava conversando sobre isso com a secretária Beatriz da Cultura na segunda-feira, numa reunião com o Comitê Cultura Viva. Como a gente está entendendo que não terão tantos trabalhadores, que muitos já estão recebendo o valor de R$600, né, porque estavam em dificuldades e conseguiram receber o auxílio emergencial, eles não poderão receber esse, então vai sobrar recursos para o Estado investir em mais editais, ou em valores maiores, ou diversificar mais ainda os editais. E não daria para fazer Oi? Não, porque assim, não daria para fazer uma mudança, porque se o critério para receber os R$600 é que a pessoa não tenha recebido aquele outro auxílio do governo federal, porque, em síntese, praticamente todo trabalhador de cultura, ou a sua grande maioria, deve ter se beneficiado desse valor de R$600. Mas não seria o correto de não ser um critério que não possibilitasse ele Isso está na lei, Paulo. Não tem como, isso está na lei. Está na lei, não tem como. Falha na lei, porque, né, que é R$600, né? Ele se beneficiou Paulo, tem uma situação nesse do auxílio dos R$600
Sabe por quê? Porque quando eles mudaram algumas coisas, fizeram acho que uma reformulação daquele repasse dos R$ 600, o primeiro, do emergencial, eles retiraram os trabalhadores da cultura. Então, quem se declarou autônomo em atividades autônomos ou outros, eles continuam recebendo. Só que aquelas pessoas que se cadastraram como agentes culturais, artistas, cantores, dançarinos, eles pararam de receber. Mais ou menos 70, eu não tenho certeza, mas é o que eu me lembro mais ou menos. Eu acho que foram 72 mil pessoas da área artística que pararam de receber, porque eles, em vez de se declararem autônomo, eles se declararam, vestiram a camiseta da cultura e se declararam. Vestiram a camiseta da cultura e declararam, não, eu sou dançarina, eu vou me declarar como dançarino. E aí eles saíram desse auxílio. Só que tem uma previsão do auxílio que ele ainda vá por mais 5 não, nós temos na terceira, ainda vá por mais 2 ou 3 parcelas até o final do ano. E aí, parcelas, e aí tem um problema, essas pessoas pararam de receber, então elas vão e eu acho que é um pouco por isso que a lei ficou retroativa a junho, porque foi justamente em junho que eles reformularam a lei e tiraram os trabalhadores da cultura. Então, esses que saíram do cadastro geral, que eu chamo de geral, mas é do primeiro cadastro, eles vão poder receber aquele junho que eles foram cortados do cadastro do emergencial primeiro. Gabriela e Leila, uma observação do Paulo aqui, ó, é o seguinte, ó, observação do Paulo Bercó. Importante vocês destacarem que hold também pode se inscrever. Trabalha com arte, apesar de não tocar nem cantar. É trabalhador da arte. Bom, em relação a isso que o Paulo está falando, será que a gente teria condições, gurias, depois, de colocar, não sei se consta na lei ou algum outro formulário, uma relação de trabalhadores da cultura que possivelmente possam vir a se beneficiar disso, porque tem hold, tem carregadores, tem iluminadores, tem técnicos das mais variadas áreas, né? A lei prevê que a cadeia produtiva da cultura receba. Então, a cadeia produtiva... Por isso, o entendimento, assim, mais ou menos, da cadeia produtiva é todo mundo que faz aquela atividade acontecer. Então, vai pegar desde o técnico de iluminação e sonorização até o cara que carrega os instrumentos, que faz a afinação. Então, a cadeia produtiva... A costureira lá da escola de samba. A costureira da escola de samba. A Leila estava falando das escolas do Rio, mas eu acho que aqui em Uruguaiana tem costureiras também que trabalham nessas escolas de samba, porque na região acabou ficando mais forte o carnaval também. O carnaval dele. Isso, então existe na região pessoas que atendem esses requisitos. E eles falam, por exemplo, em fotografia, estúdios fotográficos, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Estúdios fotográficos podem se inscrever, e a lei é muito clara, o fim tem que ser artístico. Os fins de todas essas instituições que vão se cadastrar e que vão receber, ele tem que ser artístico, ele não pode ser só comercial. Então, se a gente parar para pensar, um estúdio pode se inscrever, mas que tipo de trabalho ele desenvolve? É só comércio de fotografia, ou ele tem fotógrafo artístico? Existem inúmeras formas de fotografia. Vou pegar uma água, eu já volto. Né? Tá bom. Pois é. Não, eu estava pensando aqui, ontem eu conversei com o Paulo, que a gente poderia marcar uma próxima live. A Cris Ramírez foi a que elaborou essa cartilha da Lei Aldir Blanc. Ela trabalha junto à deputada Benedita da Silva e coordena a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Então, isso aqui é trabalho dela, essa cartilha, e ela se dispôs, é uma amigona nossa, se dispôs a fazer uma live com a gente. Essa semana ela não podia, mas ela me deu 2 datas, entre 27, eu acho, de julho e 1º ou 2 de agosto. Acho que a gente já poderia pensar em marcar eu não dei a resposta, ontem ela me disse, tem essas datas aqui.
E aí de marcar com ela para a gente também ter maior, porque daí já vai estar regulamentada a lei. Claro. Não, seria ótimo conversar com ela. Até para. Eu gosto de conversar porque eu acho que as pessoas têm visões diferentes de frases já prontas. Então, às vezes, a gente tem uma interpretação de alguma parte da lei que talvez não seja aquilo ali, que a outra pessoa possa acrescentar outras coisas, porque já vem com um outro estudo. E ela está fazendo, imagina, a cartilha, seria muito bom conversar com ela. Ela fez essa cartilha, ela está trabalhando adoidada, ela trabalhou direto nessa cartilha e agora está trabalhando na regulamentação da lei, preparando também o material para isso. E eu acho que, Paulo, estava combinando com a Gabriela e com quem está nos ouvindo, da gente marcar com a Cris Ramírez. Você lembra que eu te falei ontem, te mostrei que ela se dispôs, e ela é a coordenadora da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, então está muito por dentro, né, autora dessa lei, dessa cartilha, então ela está bastante por dentro, e agora vem com a regulamentação da lei. Eu acho que seria importante a gente já deixar marcado. Ela deu 2 datas, eu acho que foi 27, dia 1º, vamos marcar com ela, né, para a gente ter uma conversa. Vamos sim. Dia 27, a princípio, a gente tem uma atividade do SESC, do Arte Sesc em Casa com Vocês, nós vamos entrevistar o poeta Ronald Augusto. Então, dia 27 já tem uma... certo, tá. Então, eu acho que dia 1º foi o outro dia que ela me deu. E depois, do dia 2, a gente segue com o Coletivo Multicultural Online, que vai ter uma live com o Thiago Simon e o Vili Vieira sobre a história do rock em Alegrete. Já estou divulgando aqui. A gente está chegando no final, sim. Então, Gabriela, Leila, mas tem uma última pergunta do Paulo aqui, que ele faz o seguinte, ele pergunta o seguinte: como será a posse do conselho? Presencial? Não, gente, não pode ser presencial. O conselho, ele vem com uma formação de 40 pessoas, em titulares e suplentes. Imagina colocar 40 pessoas numa sala para fazer a posse, não pode. A gente está num protocolo de distanciamento, gente, nós vamos seguir o protocolo de distanciamento, a gente vai seguir o protocolo do município, também os decretos que nos regem nessa fase de pandemia, e ela vai ser feita assim, amanhã ao meio-dia, só que online, por webconferência, com a participação do prefeito do Márcio e com a secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, a Márcia. Então, vai ser feita mas vai ser, não tem como. Eu até gostaria que fosse presencial se fosse num outro período, né? Mas agora não pode. Gabriela, não sei o que aconteceu com a Leila, acho que pode ter... Eu vi, acho que ela caiu. Claro, claro que eu caí. A Leila caiu. Bom, isso que a Amanda me avisou, não toca em nada. Né, Amanda? Então, para a gente encerrar, eu queria que vocês reforçassem para nós assim, os prazos para preenchimento dos cadastros, para aplicação da lei, e onde que as pessoas podem obter mais informações em caso de dúvidas. Tá. Eu vou fazer a parte da prefeitura. Então, os cadastros vão até o dia 31 de julho. Eu espero, gente, que todo mundo se cadastre. E aí, isso é uma corrente... nós que somos da cultura, a gente sabe que é muito de ouvido, né? Muito de percepção. Então, chamem as pessoas que vocês conheçam, que trabalhem naquele segmento, ou em outros segmentos, mas que trabalhem na área da cultura. Diga, tem um cadastro aberto, te cadastra. Mesmo que não atenda a todos os requisitos da Aldir Blanc, isso vai nos servir futuramente para um mapeamento do município e para futuros recursos que o município pode vir a ganhar ou destinar à cultura. É muito importante, muito importante, o cadastro nesse primeiro momento. Depois, eu espero que as pessoas nos procurem. Eu estou no WhatsApp, 55996861369, esqueci meu telefone. E no e-mail, alegretediretoriadecultura@gmail.com, para quem precisar de informação, precisar de um lugar, não conseguiu entender o cadastro, às vezes a gente tem dificuldade, a gente está em época digital, só que nem todo mundo ainda é digital, então as pessoas têm mais dificuldade em utilizar, porque o formulário é totalmente online, a gente não está recebendo inscrições físicas, né? Então, quem precisar,
presenciais, e eu fico muito feliz com o trabalho do coletivo, que vocês abriram, guris, uma porta, assim, ó, para as pessoas virem ao coletivo, se cadastrar e receber informações também. Isso é muito importante nesse momento, que a gente consiga se unir e trabalhar junto. É verdade, Leila, a gente está se colocando. Vou dar uma palavrinha para encerrar, então. Eu quero dizer para vocês, assim, que independente da lei emergencial, o que a Gabriela falou, a gente ter um perfil, traçar quem são nossos artistas, quem são os fazedores da cultura no Alegrete é muito importante para a gente ter políticas públicas para a cultura. É a partir daí que a gente vai poder direcionar e também reivindicar. Eu acho que, por exemplo, assim, nós temos que realizar nossa Conferência Municipal de Cultura, nós temos que ter o nosso CPF, a cultura precisa ter o CPF. Exato, eu acho muito aqui importante. Em Alegrete. Então, assim, ó, nós precisamos construir o nosso Plano Municipal de Cultura, nós precisamos ter o nosso Fundo Municipal de Cultura e o nosso Conselho já foi formado, temos o nosso Conselho Municipal. Falta o plano e o fundo. Eu acho que esses dois a gente vai conseguir resolver com o Conselho. Com a participação do Conselho, a gente vai acabar colocando eles para frente. Com certeza, porque como eu disse no início, a gente pretende que a lei Aldir Blanc está se trabalhando bastante lá em cima, se torne uma lei sistemática, ou, né, que seja uma lei que sempre que venha para, de fato, beneficiar os trabalhadores na área da cultura, sempre tão desconsiderados ou esquecidos, né, neste mundo. Quero deixar um beijo, agradecer ao Paulo, agradecer a Gabriela pela disponibilidade, a todos que nos ouviram, dizer que também estou à disposição para ajudar a esclarecer as dúvidas ou ajudar na formulação. Eu estou indo lá para o coletivo também. O legal seria só marcar a hora. O horário... A partir das 2h30, aí eu fico até umas 5 horas, e depois acho que o Paulo segue no plantão ali, né, Paulo? E aí eu quero dizer que o importante é que marquem a hora, assim, para não ter tumulto, né? Porque a gente possa atender uma pessoa por vez. Estamos num período de pandemia muito sério aqui em Alegrete, muito, né? O vírus circulando muito, então aumentando muito os casos. Então, assim, tentem, vamos ver se a gente consegue resolver por telefone, por WhatsApp, ou se não, trocar uma hora para a gente atender separadamente cada um, higienizando e tendo todos os devidos cuidados. Exato, inclusive... Boa noite, então. Boa noite, Leila. Na postagem que nós fizemos lá no coletivo, lá no nosso grupo, a gente colocou o telefone, inclusive, a gente também prestou alguma assessoria pelo WhatsApp também, se a pessoa puder ficar em casa melhor, pode nos ligar. Exato. O telefone aí da Diretoria de Cultura, pode ligar, tirar as dúvidas, a gente tem que se unir. Realmente. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer, Gabriela, a tua participação conosco, a Prefeitura Municipal de Alegrete, a secretária Márcia, a Andréia Oliveira, diretora de Cultura, por esse diálogo que eu acho que é muito importante. Nós precisamos nos dar as mãos para poder acessar de uma maneira muito mais qualitativa essa lei que está nos vindo aí. Como a Leila falou, vamos lutar para que leis tipo essa possam seguir sendo criadas, né, em prol do trabalhador de cultura, que não é agora que ele está sofrendo em função dessa pandemia. Desde sempre, né? Já sabe como é que é, né? A gente começou a ser valorizado agora, porque as pessoas estão muito dentro das suas casas e sem materiais para consumir, sem poder ao teatro, ao cinema, a um show, e aí eles começaram a ver a cultura com outros olhos, né? Ver cultura não só como a cultura, mas como qualidade de vida e bem-estar também, assim, ó, como produção, como tem muita coisa que está mudando, isso é muito interessante. A pandemia é muito ruim, gurias, mas dentro desse caos, você gera muita matéria boa, assim, para discutir depois. Paulo, eu posso responder a Ana, que perguntou um negócio ali, eu achei interessante? Tu queres que eu faça aqui a pergunta? Eu vou fazer a pergunta e tu responde, pode ser? Tá, pode ser. A pergunta aqui da secretária de Educação e Cultura do município de Manoel Viana, que está nos assistindo aí. Como chegará até a Secretaria da Cultura do Estado o cadastro de quem estiver inserido dentro do inciso 1º, isso?
Isso, o inciso primeiro, para quem não sabe, é aquele dos 600, é o que a gente estava falando do auxílio emergencial dos R$600. A princípio vai ser aberto uma plataforma para cadastro dentro, ainda não se sabe se dentro do Procultura, mas o Estado deve organizar essa plataforma nos próximos dias para que as pessoas possam solicitar o seu cadastro. Por que não deixaram a cargo dos municípios esses R$600? Porque a gente talvez tivesse dificuldade para cruzar os cadastros da Previdência, do INSS, então eles deixaram com o Estado, que eu acho que eles devem fazer esse link federal, assim, ó, com o Sistema Federal de Previdência e Trabalho. Eu gostaria de me colocar à disposição, Paulo, eu tenho conversado com a Ana e com a Luana de Massambará, deixar o município à disposição, assim, para que a gente possa auxiliar e receber auxílio também, porque a gente não sabe tudo, né? Então, isso é uma coisa que a gente ainda está todo mundo aprendendo, mas nos colocarmos à disposição de ajudar os municípios da região também. Bom. E nós, então, enquanto coletivo, também, né, Paulo, nos colocamos à disposição para poder auxiliar no que precisar aqui na nossa região. Vamos fortalecer a cultura regional, né? Exato, é isso, esse o meu entendimento, Guris, que eu acho que dá para fazer com a Aldir Blanc, usar a Aldir Blanc como uma desculpa para a gente fortalecer o nosso sistema. Então, a questão dos territórios, né? Os territórios culturais, que a gente tanto sonhou, que a gente tanto sonhou enquanto estava no Ministério, começamos a criar a fortalecer e a estimular. Tá bom. Tô dando um delay. Oi? Ficou oscilando. Obrigado, estava dando um delay aqui, eu não tinha visto que você estava falando ainda e delay. Mas quero te agradecer, Leila, então, pela disponibilidade aí, tu, uma pessoa que é incansável nessa batalha cultural aí, já há bastante tempo, e que bom que está conosco aí, auxiliando na gestão disso tudo, né? Então, quero agradecer também a todas as pessoas que estiveram conosco aqui, assistindo, participando, e aproveito também para divulgar as próximas lives do Coletivo Multicultural Online. A próxima live que nós teremos é agora no domingo, às 19 horas, com o tema A Prática do Consumo Consciente. As convidadas serão a Isadora Lescano e a Pamela Moura, e quem vai entrevistá-las serão os integrantes do Coletivo Bolívar Marini e Tatiane Quintana. Depois, nós teremos no dia 27 de julho, na segunda-feira, uma live do Arte Sesc em Casa com Você, que é um programa que o Sesc estabeleceu de atividades online para poder atender uma certa gama de atividades artísticas. Então, nós vamos estar entrevistando o poeta Ronald Augusto, e ele vai falar sobre a questão da desmistificação da produção poética. Vai falar sobre poesia, sobre mito, vai dar várias considerações sobre a criação poética. Esta live é o dia 27 de julho, às 19 horas, e quem vai entrevistar o Ronald Augusto é o professor Pedro do Amaral. Então, também faço um convite, só que essa live do Ronald será exibida no Facebook do Sesc Alegrete, que é uma ação do Arte Sesc em Casa com Você. E aí, então, no dia 2 de agosto, nós teremos uma outra live, que eu já havia comentado aqui, que é a história do rock em Alegrete, com o professor Thiago Simon e o Vili Vieira, e quem vai entrevistá-los é o Cauê Citó. Essas são as lives que nós temos até 2 de agosto. Depois nós teremos outras lives ainda, e outras atividades no mês de agosto, que a gente vai procurar divulgar mais próximo. Mas também queria fazer uma consideração que nós teríamos uma live no último domingo, que seria com o Luiz Ricardo, violinista, com o tema A Arte de Rua em Tempos de Pandemia, que ele seria entrevistado pela Leila Betim e pelo Célio Pedroso, porém, devido à nossa grande perda do nosso querido amigo, o Sebastião Fialho Guedes, que nos deixou vítima do Covid no último domingo, nós acabamos adiando. Não temos ainda uma data definida para a live do Luiz Ricardo, mas prometemos que vai ser logo. Então, queria também aproveitar e destacar, né, o quanto o Coletivo Multicultural sentiu com a perda do nosso querido amigo Sebastião. Sebastião, para quem não sabe, era um dos apoiadores do Coletivo Multicultural. O Sebastião
sempre colaborou mensalmente com a manutenção do coletivo multicultural, não apenas como colaborador para a manutenção do espaço, mas o Sebastião era uma pessoa que sempre estava presente nas inúmeras atividades culturais que eram desenvolvidas aqui em Alegrete, nos espetáculos do Sesc, nas tantas noites poéticas que realizávamos lá no 23 Pub Bar, o Sebastião sempre cantava lá, alegrava o ambiente. Então, para nós, é uma perda muito significativa, e eu queria destacar isso e mandar um abraço muito carinhoso para o Paulo Bercó, que é cunhado de Sebastião, para a Tanira e para todos os familiares do Sebastião, e o que nós desejamos é muita luz para o Sebastião, né, e que a gente vai vencer essa batalha aí. Muito obrigado, gurias, muito obrigado a todos que nos assistiram, muito obrigado ao programa de extensão Tramas da Unipampa por fazer esse programa positivo multicultural online acontecer. Muito obrigado à Prefeitura Municipal de Alegrete por estar conosco, através da Gabriela, e nos vemos na próxima live. Muito obrigado e até mais. Boa noite a todos.